Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à 32ª abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Uma saudação especial também a todos que nos acompanham de forma online. Para a realização da maior abertura de colheita de grãos do Brasil, contamos com os seguintes realizadores e patrocinadores. Realização: Federarroz, Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Correalização: Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Patrocínio Premium: IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. E Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Patrocínio Master Tecnologia, BASF, FMC. Patrocínio Master Máquinas, Supertratores New Holland e Sotrima Massey Ferguson. Patrocínio Ouro, Corteva, Lindsay by Zimatic, Cotribá, Senar RS, Sicredi, Banrisul e Banco do Brasil. Patrocínio Prata, Valley e Planflair. Patrocínio Pá do Arroz, Supremo Adubos e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Apoio Prefeitura de Capão do Leão, Farsul e ESPM. Vitrines tecnológicas, Embrapa, IRGA, Epagre, BASF, FMC, Ihara, Netafim, Superene, Raistec, Adamar, Singenta, ICL, FT Sementes, Morgan, Brevante Sementes, Pioneer, SC Agro, Cropken, Dagramas, Simbiose, Gelplan, Zimatic by Lindsay, Sprytec, PGG, Sindag, Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um agradecimento muito especial a todas as empresas, instituições e pessoas que ajudaram a viabilizar este grande evento. A realização da 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas possui o objetivo de desenvolver e integrar o setor agrícola da região sul do estado do Rio Grande do Sul e debater sobre a cadeia produtiva do arroz e grãos em terras baixas. Este evento, além de ser a maior dentre todas as aberturas de colheita de grãos das Américas, é também o maior evento realizado dentro de todas as sedes da Embrapa no Brasil. O evento ocorre nos formatos presencial e online, reunindo produtores de diversas regiões do país e do exterior, engenheiros agrônomos e técnicos, agentes políticos, as principais instituições de pesquisa e ensino do setor, além das empresas que mais investem em tecnologia agrícola para terras baixas no mundo. Nesta 32ª edição, o tema escolhido foi a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios, e será o eixo central da programação do nosso evento. Serão 3 dias de roteiro técnico nas vitrines tecnológicas, palestras, fóruns, reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz, feira e homenagens Pá do Arroz. E no último dia, sexta-feira, às 14 horas, acontecerá o ato simbólico da abertura oficial da colheita do arroz. Este ano com um significado todo especial. Ele ocorrerá na recém-nomeada Lavoura Breno Prates, uma homenagem ao fundador da Federarroz e produtor rural que sempre trabalhou em favor do desenvolvimento da ourizicultura no estado do Rio Grande do Sul. Iniciaremos a programação deste auditório com o painel A Demanda Alimentar e o Arroz do Futuro, com a participação especial do nosso palestrante Chico Graziano, a quem convidamos desde já a compor o palco. Por favor, Chico Graziano.
Francisco Graziano Neto, ou Chico Graziano como é conhecido, é engenheiro agrônomo, formado na Exalc USP e doutor em administração pela FGV São Paulo, onde leciona no MBA a disciplina Meio Ambiente e Agronegócios. Ocupou vários cargos públicos, destacando-se os de secretário estadual do Meio Ambiente e secretário estadual da Agricultura em São Paulo. Consultor em sustentabilidade, conferencista, articulista do site Poder 360, foi professor da Unesp em Jaboticabal. Sócio-diretor da OIA Brasil, empresa de certificação socioambiental. Chico Graziano tem 12 livros publicados sobre a questão agrária, agricultura e política. Seja muito bem-vindo, Chico Graziano. E convidamos também para participarem deste painel os nossos debatedores especiais. Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Por favor, Alexandre. Rodrigo Machado, presidente do IRGA. E Roberto Pedroso de Oliveira, chefe-geral da Embrapa Clima Temperado. Alexandre Velho iniciou a produção de arroz em 1987 e de soja em 2013 no município de Mostardas, Rio Grande do Sul. Foi presidente da Associação de Arrozeiros de Mostardas no período de 2012 a 2016 e vice-presidente da Federarroz de 2016 a 2019. Atualmente é presidente da Federarroz e atua como conselheiro e membro da Comissão de Política Institucional e da Comissão de Extensão e Pesquisa do IRGA. Participa dos conselhos do Senar e da Cooperativa Arrozeira Palmares, além de suas atividades privadas. Rodrigo Varlet Machado é filho e neto de produtores rurais, nasceu em Porto Alegre e cresceu em Camaquã, acompanhando e trabalhando na atividade produtiva da família, criando desde jovem forte ligação com o agronegócio. Na década de 90, fez parte da diretoria do Sindicato Rural de Camaquã, vivenciando importantes demandas do setor agrícola. Em 2018, foi assessor parlamentar da deputada estadual Silvana Covatti e no ano de 2020 atuou como coordenador de programas na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. No período de 2021, foi assessor parlamentar do deputado federal Covatti Filho e em 14 de setembro de 2021 foi nomeado presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do setor orizícola do Rio Grande do Sul por meio da geração e da difusão de conhecimentos, de informações e de tecnologias, bem como propor políticas de interesse setorial e do consumidor. Roberto Pedroso de Oliveira é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciências pela USP, especialização em biotecnologia na Hungria, pós-doutorado em citricultura na Espanha. É pesquisador e chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, membro do Conselho da Agroindústria da Fiergs, membro do CORED Região Sul, membro do Comitê da Câmara Nacional Setorial e Temática de Fruticultura. Atualmente, atua nas áreas de gestão, pesquisa e extensão inovadora, tanto em sistemas de produção familiares quanto empresariais, em sistemas de produção convencional, integrada e orgânica, buscando ainda a formação de recursos humanos e o fomento de empresas relacionadas ao setor agropecuário. Podem ficar à vontade os nossos convidados. Eu passo de imediato a palavra para a abertura deste painel e condução dos trabalhos ao presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Alô? Meu boa tarde a todos. Uma satisfação e quero aqui cumprimentar meus companheiros aqui do painel, o Chico Pedroso, chefe-geral, também o Rodrigo, presidente do IRGA. Quero saudar e salientar a presença da diretora Adriana, aqui representando o presidente Celso. Uma satisfação. E quero dizer a vocês
que o protagonismo que o Rio Grande do Sul tem na produção de arroz nos traz uma responsabilidade muito grande, porque é um setor que foi e será sempre responsável pela segurança alimentar brasileira. Isso nos traz uma responsabilidade de continuar buscando, Chico, todas as ferramentas para que o produtor tenha a condição de se manter na atividade. Uma atividade a céu aberto, uma atividade que tem muitos riscos. Vejam os senhores este ano o que está acontecendo com relação à seca, mas eu saliento que a informação ela é cada vez mais um ativo fundamental para a condução dos negócios, para a condução das propriedades rurais. E este encontro, esta abertura de colheita que está consolidada, não só dentro do calendário gaúcho, mas do calendário brasileiro e também da América, é um evento técnico, um evento profissional que busca exatamente fornecer as ferramentas para que os produtores tenham sucesso no seu negócio. Então, em nome da Federarroz e sua diretoria, em conjunto com o IRGA e com a Embrapa, este aqui é um evento feito a muitas mãos, e nós não temos como fazer um evento deste tamanho, com esta organização, senão com a participação de muitas pessoas. Então, já de imediato, abrindo aí, digamos assim, a abertura da colheita, eu tenho que agradecer a todos os servidores do IRGA, os servidores da Embrapa, que fizeram este grande evento, muito respeitado por toda a classe orizícola brasileira. Então, eu desejo aí um excelente painel a todos, uma excelente tarde de trabalho, e de imediato, Chico, já passo para ti, para proferir a tua palestra. Boa tarde a todas, a todos. Obrigado. Obrigado, presidente Alexandre, que me convidou especialmente para estar aqui com vocês, a compartilhar com o Roberto, com o Rodrigo, essa mesa, essa reunião de trabalho. E eu estou muito satisfeito por estar aqui. Já conhecia a região de muito tempo e me fizeram recordar que, quando eu ainda era estudante de agronomia da Exalc, eu vinha a Pelotas colher assinatura na ata de fundação da Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica do Brasil, federação da qual eu fui o primeiro presidente. Não vou nem falar quanto tempo faz isso daí, que faz muito tempo. Então, matei aqui um pouco de saudades. Mas eu mal me lembrava desta área toda e soube e vi o quanto que este evento tem contribuído para rejuvenescer esta área, né? Com essas dinâmicas que são extraordinariamente úteis do ponto de vista do conhecimento tecnológico. Então, aqui estamos ajudando vocês todos a rejuvenescer aqui esse espaço. Eu agradeço por essa oportunidade e por vir aqui. O que eu aprendi essas 4 horas que eu estou aqui, para mim, eu já vou voltar satisfeito. Eu espero que vocês se satisfaçam também, se eu conseguir trazer alguma reflexão útil para vocês. A primeira parte da minha apresentação, ela é o que o Décio Gazzoni, a Maria Tereza e eu chamamos, no nosso livro, Agricultura, Fatos e Mitos, nós chamamos de cenário de fundo. Quem quiser pensar sobre o que vai ser o agro no futuro, precisa considerar qual é o cenário, o horizonte mais distante. Então, eu aproveito para contar do cenário de fundo, faço aqui uma pequena propaganda do meu livro, que eu trouxe autografado para o presidente da Federarroz, mas, infelizmente, só trouxe para ele, né? A segunda parte da minha apresentação, eu vou apresentar alguns dados que vocês conhecem mais do que eu sobre arroz,
E depois eu vou finalizar dizendo para vocês o que eu vim aqui fazer. Vou ver se eu me entendo aqui com... A questão que, desde o início, me colocaram, quando fui convidado, e eu vendo o que vocês estão fazendo em termos de preocupação com o olhar para frente e o tema fundamental, né? Os desafios do futuro, pós-pandemia, etc. Então, eu pensei em aproveitar isso que eu chamei o cenário de fundo e perguntar qual é a tendência. Quando nós olhamos qual é a tendência na agricultura mundial, o estudo que referencia, o melhor estudo de referência sobre tendências é dado pela FAO, que no final da década passada, não, retrasada, 2008, traçou tendências e mostrou que, por 3 razões fundamentais, nós teríamos um expressivo aumento na demanda de alimentos olhando para 2050. Quais são os 3 fatores? Primeiro, o crescimento vegetativo da população. Quando foi traçado o cenário, 7 bilhões e meio de habitantes, a ONU estima que até 2050 a população vai atingir, a média das previsões, 10 bilhões. De 7,5 para 10, portanto, seremos 2 bilhões e meio a mais de pessoas, isso por si só aumentaria a demanda por alimentos. Mas quando nós fazemos a conta de 7,5 para 10, um pouco menos que 7,5, o crescimento vegetativo da população explicaria um aumento na demanda de apenas 35%. Então, por que vai aumentar 70%, se a população vai crescer só 35%? Então, as outras 2 razões é que explicam, em primeiro lugar, a urbanização que está acontecendo no continente asiático. E nós acompanhamos mais esse processo na China. Mas não é só a China. A China é quem lidera esse processo notoriamente. Considerado o início deste cenário, 2010, até os tempos que estamos agora, é possível dizer que cerca de 200 milhões de chineses mudaram-se do campo para a cidade. E olhando a próxima década, é possível dizer que mais 200 milhões de chineses se mudarão para as cidades. Terão sido 400 milhões de chineses que saem dos campos e vão para a cidade. Obviamente, ao fazer isso, vai acontecer com eles o que aconteceu conosco. Para quem se lembra, quem tem certa idade, como é que foi esse processo de sair da roça e vir para a cidade? Porque no campo, você mal ou bem, você tem lá a sua mandioca, o seu frango caipira e etc. Quando você vem para a cidade, você compra tudo. Então, a demanda por alimentos no mundo crescerá mais do que o crescimento vegetativo da população, porque está havendo um enorme processo de urbanização na Ásia, principalmente, mas na África também. O terceiro fator todos os estudos econômicos mostram que a renda média da população global está aumentando ano após ano, tirando agora esses anos de pandemia. Então, além do crescimento vegetativo da população, somado com a urbanização de parte importante, está havendo um crescimento da renda média das famílias no mundo. Isto é independente de dizer que está havendo mais gente mais rica e mais gente que está aumentando diferença de renda. O fato é o seguinte, a renda média de todos está aumentando. Significa que está havendo maior demanda por alimentos, vírgula, por alimentos mais nobres e mais proteicos, e não por alimentos básicos. Porque o crescimento da renda faz com que você migre de alimentação básica para alimentação mais sofisticada. Carnes, frutas, verduras, processados e assim por diante. Então, esses são os 3 fatores que explicam por que a demanda de alimentos
vai crescer. Bom, muito bem. Então, isso é um cenário extremamente positivo para quem é capaz de produzir alimentos como nós. Países como o Brasil estão se aproveitando disso agora, nós já estamos em 2022, e o mundo inteiro está comprando alimentos do Brasil. Então, o cenário traçado, com pandemia ou sem pandemia, ele está se verificando. Mas há uma outra tendência, ou outras tendências, que se conectam com esta, quando nós olhamos para frente. E essas tendências podem todas ser aglutinadas em aquilo que nós chamamos no nosso livro a tendência pelo alimento saudável. O alimento saudável é uma mistura de uma preocupação de saúde, por conta da obesidade. Vocês sabem que, embora ainda existam milhões de pessoas que tenham restrições alimentares, o grande drama de saúde pública no mundo é a obesidade. Já é no mundo e é no Brasil também. Então, esta preocupação com quantas calorias tem um alimento, vamos dizer assim, né, que está aqui nessa notória tendência que é global. Com relação à origem dos produtos, cada vez mais as donas de casa, vamos resumir assim, vão na prateleira do supermercado e pegam o produto e olham. E quer saber de onde veio, o que é. É muito diferente da década retrasada, muito diferente da época dos meus pais ou de vocês, quando essa preocupação era menor. Alimento saudável significa alimento com origem. Da onde veio isso aqui? Como foi produzido? E se foi produzido de uma forma correta do ponto de vista ambiental. Então, é muito forte nos mercados norte-americanos, europeus, e vocês sabem disso, porque já é no nosso também. Então, a urbanização, o aumento da renda média das famílias, o aumento do grau de informação das pessoas, internet, etc., está aumentando os requisitos de qualidade agregado aos alimentos. E, junto com isso, nós conhecemos essa agenda aqui no Brasil, está a questão também social. Vem cá, isso aqui foi produzido, e quem trabalha nessa fazenda aqui, vive bem? Como é que é o trabalho? Tem trabalho escravo? Ah, meu Deus, se tiver. Então, crescentemente, resumindo aqui, você tem um aumento fortíssimo de tendência, pelo aumento da demanda, mas os outros fatores estão indicando que a demanda não será dos mesmos alimentos, considerados aqui o início do trabalho, que era 2010. Já passamos uma década. E nós estamos percebendo isso, a sofisticação dos mercados. Eu vou apenas fortalecer esses conceitos com algumas imagens que eu preparei para vocês a respeito da obesidade, que é notória essa preocupação com a saúde e a sua relação com a alimentação. Sobre isso daqui eu não preciso falar para ninguém. Sai aí e pergunta para qualquer dona de casa. E agrotóxicos? Esse assunto ele é tão poderoso que existe uma parte importante da opinião pública, jornalistas famosos, artistas bonitos, famosas também, que acham que nós estamos envenenando o mundo. É um negócio meio exagerado, ou totalmente exagerado, que é um pavor criado, existente, real, eu quero dizer, sobre qualidade de alimentos com relação a essa questão aqui de resíduos de pesticidas. Ainda afirmando melhor essas tendências, todos nós sabemos que existem em mercados nichos. E orgânico é um nicho de mercado poderoso. Hoje é impressionante essa tendência por todo lugar que você estuda. Países, regiões. Não é? Quanto mais de renda elevada os consumidores, mais eles querem saber da origem
da certificação e querem o orgânico. Mal sabem direito o que quer dizer isso, mas acham que se é orgânico é bom. Aí você tem que explicar, ó, não é porque é orgânico que é bom também assim, pode ter coliforme fecal. Outro dia morreu gente lá na Alemanha com Escherichia coli e tal, mas, enfim, são as tendências, né, aquilo que se impõe nos mercados. Esse assunto é tão importante que a Amazon, há 4 anos, comprou a maior rede de produtos naturais e orgânicos dos Estados Unidos, a Whole Foods. Eu tenho certeza que nenhum de vocês já ouviu falar que a Amazon fez algum negócio errado no mundo, na vida. Se existe uma empresa que, a hora que ela faz um negócio, o mercado inteiro olha e vê como tendência, é a Amazon. Unilever é outra. São empresas que dão rumos. Quando a Amazon comprou a Whole Foods, cara, esse negócio aqui é poderoso. E elas passaram a entrar, então, nesse mercado de produtos orgânicos e produtos naturais. Eu discuto muito isso com meus alunos. Pelo Brasil todo, nós damos os nossos cursos de MBA, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Passo Fundo, às vezes em Caxias. E eu pergunto a todos eles, escuta, vocês já pensaram em produzir orgânico? Aí a resposta em geral é assim, mas isso aí não é coisa para mim. Você acha que o orgânico vai resolver a fome do mundo? Eu não estou falando disso. Então, assim, você já pensou em produzir orgânico? Porque, pensa bem, se a Amazon entrou no ramo de orgânico, é porque isso dá dinheiro. Se dá dinheiro, por que não? Então, existe uma discussão ideológica, às vezes, sobre esses assuntos, e eu não quero discutir a questão ideológica. Estou dizendo, isto é um rumo, uma tendência que a gente percebe facilmente. Ainda para afirmar o conceito, quando eu era lá estudante de Piracicaba, anos 70, nós achávamos, porque a Elis Regina cantava aquela música incrivelmente bela, dizia, eu quero uma casa no campo, e a gente achava que o mundo ia, talvez, fazer todo mundo sair das cidades, espalhar pelos campos, que coisa mais linda, eu quero uma casa no campo. Nada disso aconteceu. A tendência cada vez mais crescente é metropolização. As pequenas cidades vão desaparecer, obviamente não vão sumir do mapa, mas as metrópoles estão crescendo. E nós, que eu sempre fui estudioso de meio ambiente, nós argumentávamos, achávamos, né, que os centros urbanos criavam muitos problemas ambientais, portanto, era melhor ir todo mundo para a roça. E agora se comprova facilmente que a pegada ecológica de uma metrópole é menor do que se você espalhasse essa população por um território mais amplo. Isso se estuda isso e se faz as medições. Metropolização significa fast food. Metropolização significa anti-fogão a lenha, tá certo? Quer dizer, anti-panela de pressão. É outro tipo de comida. Eu só estou falando assim do que está rolando, tendências. Eu fui produtor de laranja em Araras, no estado de São Paulo, de onde eu sou nascido, no interior de São Paulo. O estado de São Paulo produziu muita laranja. Lá em Bebedouro era a capital da laranja. A TV Globo fez uma novela em Bebedouro. Você passa lá hoje, não tem mais laranja. O Brasil exporta menos suco de laranja hoje do que exportava há 20 anos. Tudo vai para frente. Laranja, não. Suco de laranja, não. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, apareceu açaí, não tinha açaí. Apareceu suco de pêssego, mas não tinha isso. Só tinha suco de laranja. Você tomava refri, água ou suco de laranja. E aí começam a aparecer bebidas lácteas, sucos de qualquer tipo, e o mercado vai se inundando de concorrentes do suco de laranja. E aí começam a falar, os concorrentes, que o suco de laranja causa problema para a saúde, cuidado, que tem problemas lá nos Estados Unidos. O suco de laranja, puft. O mercado, puft. Cheio de doenças nos laranjais, para quem é agrônomo e acompanha um pouco isso, deve ter visto. O fato é que esses
hábitos alimentares que vão surgindo, eles provocam modificações, né? Nos processos de produção do agro. Falando em hábitos alimentares, o duro é que também aparecem novos alimentos, quinoa, amaranto, né? Alimentos andinos que vão criando competições, mudando o mercado mundial de alimentos. Fora isso daqui. Isso daqui é simplesmente apavorante. Para quem cria bezerro como eu, em Goiás, isso aqui é apavorante. Se esses caras derem certo, nós estamos simplesmente ferrados. Então, estamos todos torcendo. Imagine comer uma carne dessa, a carne antiecológica, isso é carne de não sei o quê, o custo energético, papapá. Mas, olha, você vai lá, no Mac não sei o quê, quanto é lugar, é carne isso, é carne daquilo, é carne... Mas não é só carne. Alimentos sintéticos estão surgindo, isto pode causar uma confusão enorme naquilo que nós sabemos fazer. Mas para quanto tempo será isso? Ninguém sabe. Só que nós estamos olhando aqui um universo um pouco mais longe. Para não falar da comida de insetos. As farinhas que estão sendo utilizadas em panificação, a farinha à base de insetos, elas dão uma média de 40% de proteína. 40% de proteína tem um filho da mãe de um gafanhoto. Barata, acho que é um pouco mais. Grilo é sensacional como alimento. Isso tudo, você tem dezenas, centenas de laboratórios no mundo que estão pesquisando. A gente fala, mas será que isso aí vai rolar mesmo? Bom, até outro dia, ninguém tinha a menor ideia o que era uma fazenda de camarão. Outro dia eu fui visitar umas fazendas de camarão no Ceará. É simplesmente impressionante. Você olha aquilo ali e fala, cara, isso dá muito mais do que boi, do que qualquer coisa que você imaginar, né? Aquicultura, maricultura, etc. Então, vem aí, a gente que estuda entomologia, agora estamos tendo que entender de entomofagia. Bom, vou fazer agora um avanço para dizer para vocês tudo aquilo que eu aprendi em 40 anos estudando cenários, mercados, futuro, economia relacionada ao agro, atualizando para a agenda que nós estamos nesse momento, eu fiz um resumo para vocês aqui de 10 requisitos básicos de sustentabilidade, que é o que o mundo inteiro está falando. Se o mundo inteiro está falando, nós temos que falar também. Em primeiro lugar, a baixa pegada de carbono. Prepare-se. Gosta, não gosta, acha... Pode achar o que quiser. Preparem-se. Comecem a calcular a pegada de carbono do arroz. Quanto que vocês emitem para cada saco de arroz produzido? E vocês aqui, emitem mais do que lá em Uruguaiana? Ou lá no... Como é que é a pegada de carbono? Então, hoje já existem aplicativos, está aqui, para calcular a pegada de carbono. Está todo mundo começando a calcular pegada de carbono, e nós temos que fazer isso para ontem, e fazer desta ferramenta uma decisão, uma ferramenta de decisões que nós devemos tomar em termos de tecnologias. O segundo, a economia de recursos hídricos. No Brasil, no mundo, na África, aonde quiser olhar, não se fala de outra coisa. Mudanças de clima relacionadas à pegada de recursos hídricos, chuvas intensas, secas absurdas, vocês estão passando por uma. Então, a economia de recursos hídricos, ela é cada vez mais essencial. Em terceiro, a proteção da biodiversidade. Cuidar do verde, da fauna, da flora,
proteger florestas, Código Florestal, APP, etc. Vocês são acostumados com esse assunto. Regeneração biológica do solo é a bola da vez. Chama-se agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é a maior tendência global envolvendo as big da agropecuária mundial. Pecuária regenerativa, agricultura regenerativa. E ninguém sabe direito o que é isso daí. Mas alguém já viu aquele vídeo do Alan Savory, que mostra como que com pecuária você recupera a capacidade biológica do solo. Isso é uma tendência fortíssima. Outro dia eu conheci as diretrizes, vamos dizer, que a Cargill está trabalhando dentro desse assunto. Cargill, não precisa falar, é simplesmente a maior do mundo. 0 resíduos de agrotóxicos, é isso, é 0 resíduos de agrotóxicos. Não pode ter 0,01, é 0. A gente garante que não tem mesmo? Ou mais ou menos? Então nós ficamos brigando contra esses ecochatos, mas afinal, o filho da mãe do cara que plantou tomate lá em Itapetininga, em São Paulo, a hora que ele mandou para o Ceasa de São Paulo, ele obedeceu o prazo de carência daquele inseticida, ou o filho da mãe colheu no segundo dia e mandou para o mercado, foi lá, fez análise, deu resíduo. Ele fez isso ou não? Pergunto, ele faz isso ou não? Vocês sabem a resposta. Ele faz. Então, zelar pela qualidade dos produtos é a nossa obrigação. O 6º item, controle biológico de pragas. Eu divulguei, para quem me acompanha, e eu gostaria que milhões acompanhassem o que eu faço no YouTube, no Instagram, etc., um vídeo mostrando os dados do Ministério da Agricultura, como que está o registro de produtos biológicos, que é assim, o Brasil lidera a inovação tecnológica em biológicos do agro no mundo. O Brasil lidera. Essas startups, ou os laboratórios, as biofábricas, isso aí está aceso pra caramba em todos os lugares do Brasil. E, entretanto, muita gente só fala ou só pensa em pesticida químico. Mas esta fronteira do controle biológico está crescendo. Como eu disse, o Brasil lidera e tem tudo a ver conosco. Em 7º lugar, a diversidade produtiva. Não dá mais para pensar em monocultura. Não dá mais. Tem que variar, tem que diversificar. E eu andando aqui hoje, eu aprendi, porque o Alexandre me deu a dica outro dia, então, vocês estão fazendo muito isso. Isso é muito legal. Quer dizer, você substitui, você troca, você integra, você faz integração de lavoura com pecuária, boi floresta, põe o gado, faz essa confusão toda que nós estamos fazendo. Isso simplesmente é maravilhoso. E isto é no núcleo da sustentabilidade. Então, isso tem que ser, tem que radicalizar na diversificação produtiva. Para quem cuida de animais, o bem-estar animal. Não dá mais, não é? Não dá mais para fazer o que fazia antes nos currais por aí afora. Não dá mais para fazer nos currais o que fazia lá na minha fazenda em Goiás. Que o filho da mãe do meu vaqueiro pegava aqueles, ferrava a coxa do animal, sangrava. Para de fazer isso, gritar com o bicho. Hoje em dia é a bandeirinha, é a conversinha mole com o gado, não é assim? Bem-estar animal. Nós estamos em 2022. A partir do ano que vem, 2023, começam os mandatos de tirar galinha de postura da gaiola na Europa inteirinha. Liderado pela Inglaterra e pela França. Ovo só de galinha fora de gaiola. É bem-estar animal. Prepare-se. Suinocultura, já não fazemos mais aquilo, porque eu já criei porco também, lá atrás, né? Que a gente pegava, coitada da porca. A porca era tão legal, tão boa com a gente, que ela dava 18 leitõezinhos, e a gente, para cuidar dos leitõezinhos, botava a porca dentro de um cercado, e ela passava 40 dias de pé. Não é assim que a gente fazia? Para quem criou porco, fazia assim.
ficava numa baita numa gaiola. Deus o livre, coitada daquele animal. Então, são novos requisitos chamados do bem-estar animal, que começa a ter mandatos na União Europeia, fortíssimo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, etc. Perdão. A inclusão social, que eu não preciso nem falar, que não dá para você ganhar dinheiro, tocar uma fazenda bonita, arroz, soja, milho, gado, o que você quiser, e o teu funcionário não ter um dente na arcada da boca. Sabe? Não tem cabimento, em 2022, a gente continuar convivendo com mazelas sociais que às vezes estão na nossa cara e você acha que é exagero gastar o dinheiro para arrumar uma dentadura ali para o caboclo, sabe? A gente tem é meio miserável com isso, acha, pô, mas o cara, eu dou para ele gasta errado, ele toma cachaça e deixa o cara ficar naquela desgraça social, né? Com casas nem sempre as mais adequadas, etc. E o último item da sustentabilidade, obviamente, tem que dar dinheiro. Não dá para ser legal, sustentável, bem-estar, fazer tudo isso, se aquilo lá não te render. Então, aumento de produtividade, aumento de rentabilidade com redução de custo. Isso que nós estamos vendo, isso que nós estamos fazendo, e por isso que o Brasil está indo para frente. Bom, até aqui, eu falei de uma agenda que eu entendo. Modéstia à parte, dou aula sobre isso que eu falei aqui. Obviamente, falei muito rápido. Procurei organizar as ideias para vocês. Agora eu vou falar para vocês o que eu não entendo. Eu vou falar de arroz. Mas como eu vim aqui, eu me senti na obrigação, obviamente, deixa eu dar uma estudada, né, no arroz. Então eu vou apresentar o que eu vi para terminar depois. É como se contratasse um cara que, né, o cara, dá uma olhada aqui para mim, você não entende nada, pode ser até uma vantagem, né? O cara não entende nada disso, vem aqui, o que você está vendo aí? Me diga o que você está vendo. Então, eu fui dar uma pesquisada na produção, no consumo de arroz no Brasil, no mundo, e me deparei com essas seguintes informações que me chamaram a atenção. Em primeira delas, eu não sabia que, caramba, o que esses caras produzem e comem de arroz é um negócio de maluco. Porque nós produzimos bastante aqui, mas, realmente, quando você vê no ranking mundial de produtores, o Brasil está aqui embaixo. Na época, que é 2018, esse dado, com 7.200.000 toneladas. E você pega a chinês, a Índia, Bangladesh, etc. Bom, então eu fui situar onde é que o Brasil está nesse negócio do mercado mundial de arroz. Bom, está aqui, legal. Eu fui ver como é que comparativamente, a demanda mundial de os principais cereais e grãos. Então, eu vi a soja subindo lá para cima, eu vi o milho, o azul, subindo 108%, depois eu encontrei o trigo com 74% e o arroz, ali embaixo com 46%. Ou seja, a demanda mundial, base 90, coloca o arroz em crescimento de demanda, mas muito abaixo do crescimento de soja, milho, somente cresce um pouco acima do trigo, o arroz, né? Eu encontrei aqui no Brasil esse dado, que é extraordinário. Como engenheiro agrônomo, você olha isso e fala assim, pô, está aqui o que nós fazemos, né? As Embrapas, os agronômicos, as estações experimentais. Então, você vê, a área plantada com arroz no Brasil, que já foi perto de 6 milhões de hectares, hoje dá 1 milhão e um tanto milhões de hectares. Em compensação, a produtividade do arroz foi lá para cima. Pô, nota 10, estamos bem, estamos produzindo. Fiquei curioso e fui ver qual que era a produtividade média. Encontrei essa informação, que é do IRGA, da safra passada, onde
a produtividade média 9.010 quilos e fui pegar a média mundial é 4.680 e a média Brasil 6.128. Opa, parabéns. O negócio aqui é arroz com produtividade, né? E aí cada região tem um nível... significa que estamos bem. O consumo per capita, ou seja, por família de arroz do Brasil, nos últimos 40 anos, um pouco mais, é esse daí. Está caindo. E o do feijão? Também. Então, nossos convidados especiais aqui. Falando em arroz e feijão. O consumo per capita brasileiro de arroz e de feijão, ele apresenta uma leve tendência de queda nos últimos 40 anos. Na Pesquisa Nacional de Análise de Domicílios, do IBGE, o consumo familiar per capita no período 2002-2017 caiu 37%. Consumo de arroz nas famílias de São Paulo. Pô, só faltava eu ver o que estava acontecendo com os preços e descobrir que vocês estão ganhando bastante dinheiro. Isso aqui está mais ou menos igual o bezerro ou o terneiro. Pelo menos nos últimos 3 anos, eu não estou reclamando do preço do bezerro, não. Nós estávamos vendo aí, nós estamos vendendo bezerro, cadê o... Mas o fato é que preços, nos últimos anos, de certa forma, estão remunerando custos de produção. E o Brasil, por fim, começou a exportar arroz. Surpreendentemente, eu fui dar uma olhada, o primeiro país comprador é a Venezuela. Então, estamos abrindo mercados para arroz. Agora é com vocês. Se juntar as informações das tendências globais do mercado de alimentos e se cotejarmos com essas tendências futuristas, que já se manifestam, com o mercado da produção e do consumo de arroz, aí é que eu devolvo a pergunta para vocês. Como é que vai ser o arroz no futuro? Como é que essa atividade se coloca para nós, agricultores, aqui do Brasil? Eu não tenho nenhuma pretensão de ter vindo aqui ensinar para vocês o que vocês devem fazer. Não tenho nenhuma competência para fazer isso. Mas eu já descobri hoje que vocês estão fazendo coisas que estão seguindo o rumo por aí. O fato é que não se espere do arroz acontecer o que está acontecendo com a soja. Mas não preciso eu dizer isso para vocês. Os dados são evidentes. Vocês têm nicho de mercado para trabalhar? Não sei. O MST descobriu um nicho. Está vendendo arroz orgânico. Eu sei lá se é ou se não é, se é certificado, se não é certificado, mas pegaram esse batidão. Então, quando você vê as tendências de alimentação, da sustentabilidade, se eu ficasse aqui mais tempo com vocês, eu começaria a ver. Vocês produzem arroz, é certificado? Qual é a certificação de boas práticas agrícolas no mercado europeu? Alguém aqui tem certificação Global Gap? É sobre isso. É isso que eu vim aqui provocar vocês. O que eu vim dizer para vocês? E agora eu estou mais seguro em dizer o que eu me preparei para vir dizer. Vocês, porque eu vim aqui hoje, estão fazendo na direção certa. Agora, acelerem. Porque a tendência é mais para frente ainda. O que vocês estão fazendo é pouco. E eu, ao dizer isso, venho aqui desafiar vocês. Obviamente, eu não vim aqui para chatear ninguém. Eu venho aqui para dizer, é isso aí mesmo. É diversificação produtiva, é a preocupação com a economia de água, é qualidade, né? Mas
olha mais para frente, né? Pegada de carbono, realmente as tarefas nossas não vão ser fáceis. Isto é um problema dramático e não é só para o arroz. É para qualquer coisa, qualquer atividade do agro, no Brasil ou em qualquer outro país, que são os desafios do século XXI, que são os desafios do mundo tecnológico. Então, se eu penso como será o arroz do futuro, eu também fico pensando, quem serão os agricultores do futuro? Lembra aquela outra música? Como os nossos pais... Como os nossos pais, está ferrado. Como os nossos pais, está ferrado. Eu me formei, fui trabalhar com meu pai na fazenda em Araras, era fornecedor de cana-de-açúcar. Eu me lembro muito bem. Depois, prestei concurso, fui dar aulas na Unesp, lá em Jabuticabal. Fiquei 16 anos dando aulas. E lá, com cana-de-açúcar, eu, recém-formado, trago a lembrança, porque depois me dediquei a ser estudioso de tecnologias, etc. E eu me lembro do seguinte, puxa vida, então isso daí, anos 80, a cada 5, 6 anos aparecia uma variedade nova de cana-de-açúcar. Adubação do canavial, eu não me lembro de ter mudado nada o tempo que eu fiquei ajudando meu pai. Era sempre a mesma coisa. Controle fitossanitário, eu não lembro de mudança nenhuma. De primeiro, a agricultura ficava um tempo, era tudo igual. Então a gente podia fazer como nossos pais. Hoje, qual é o drama do agricultor no mundo de hoje? É que o avanço tecnológico é cada vez mais rápido. E nós não estamos dando conta de administrar esse filho da mãe dessa variável. Porque a hora que você acha que você ficou bom, já veio uma coisa nova. A empresa já lançou outra variedade. O outro vem aqui, você vai ali no dia de campo, você pensa, caramba, agora que eu achei que estava bom. Eu fiquei assistindo algumas vitrines aí. Você vê aquela molecada, vai para lá, vai para cá, aqui tem muitos jovens. Então, há um problema difícil no mundo de hoje, para cumprir aquela agenda que eu quis rapidamente apresentar para vocês, que é velocidade. É tudo muito rápido. Precisa de muita habilidade. Precisa saber direitinho do mundo digital. Eu fui ali, logo no primeiro estande que nós passamos, ou no segundo, terceiro, tem lá uma maquininha que faz pulverização. Pulveriza pomar. Alguém passou ali, viu? É remoto. É tudo remoto. Eu falei, quanto é? Que legal, tal, não sei o quê. Custa caro, custa barato. Eu perguntei para o cara, escuta, vocês vão vender isso daí para quem? Quem sabe usar isso? Aí ele falou, o nosso problema é vender. E como é que você usa depois? Se você não guia, se é tudo por remoto, como é que é? Você tem que fazer tudo aquilo que só os jovens sabem fazer. Chico, falando em velocidade, 4 minutos, por favor. 4 minutos para encerrar? Onde é que está o display? Eu não estou vendo aqui os 4 minutos, né? Aqui você... Eu achei que era 40. Ninguém me falou que eu tinha tempo para falar, não. Agora eu vou continuar falando. Mentira, eu estou acabando. Esses são os dramas mais recentes que envolvem inovações. É ser qualificado, é abrir a cabeça, é ter visão holística das coisas e não olhar só para o particular ou para dentro da fazenda. Então, os 4 minutos são mais do que suficientes para mim para eu terminar. Nós temos um grande desafio que é nos conectarmos com as tendências globais. Se nós formos trombar com elas, nós vamos quebrar a cara. Então, e essas tendências globais, nem sempre elas são favoráveis a nós. Às vezes elas estão vindo para nos pegar. E vão dar vantagens para os concorrentes. Isso chama-se, popularmente, lição de casa. A nossa lição de casa, e aí vem a questão da informação, e do treinamento, e da qualificação, e tem a ver com todo o que vocês estão aqui fazendo com vitrines tecnológicas, permitindo que esse Open Mind aconteça, permitindo que
haja mais qualificação. E, principalmente, que as pessoas tenham uma visão um pouco mais ampla. Não dá mais para olhar só dentro da propriedade. Hoje nós temos que entender o que está acontecendo no mundo. Porque nós não vamos conseguir vender o alimento que os outros não querem comprar. Não é mais como antigamente. Vende e põe na roça, põe no armazém. Hoje você tem que vender o que ele quer comprar, senão vai sobrar, vai ficar barato. Os nossos desafios são esses. No fundo, eles são muito simples. O problema é a rapidez com que isso acontece e a capacidade nossa de estar avançando continuadamente dentro do mundo tecnológico. É o meu último slide. O que isso aqui tem a ver? Propaganda da New Holland? Não. Essa aqui é minha filha. 28 anos, engenheira agrônoma. Há 5 anos, ela começou a tomar conta da minha fazenda lá em Goiás. Eu fiz a minha sucessão para ela. Eu tive essa bênção de fazer da minha filha a minha sucessora. Eu, entre aspas, treinei ela? Não. Eu permiti que ela fosse a minha sucessora. O que nós, que já andamos a vida, principalmente quem como eu já passou de 60 anos, nós temos a obrigação de abrir a porta para os jovens nos ajudar. E muita gente fica falando, eu não tenho sucessor. Você não tem ou você não está deixando que o seu sucessor se manifeste junto a você? E a minha filha foi lá, depois de 1 ano de treinamento, eu falei, filha, agora é com você? Deu 3 meses, ela matou meus 8 touros da fazenda. Puta vida, fiquei louco da vida. Filha, falou, é comigo ou não é? Eu aguentei o tranco. Porque eu fiquei com vontade de dizer, você é louca. E fiquei com vergonha de depois, talvez, ela vir dizer para mim, você é tradicional. Porque os bezerros que ela tira hoje da fazenda, o meu bezerro perto do dela, o meu era um cachorrinho. Vendia bezerro com 140 quilos, terneiro, né? Você tira os bezerrão desse tamanho. E ela comprou lá 5 bezerras, por conta dela. Filha, você é louco, você vai pagar 6 mil reais de uma novilha dessa? Este ano, ela tirou 42 bezerros, de 5 que ela tinha comprado. A filha da mãe está fazendo transferência de embrião lá no meio do Goiás, em Formosa, onde é que nós temos uma fazenda. Como é que ela faz isso? Tecnologia. Então, o mundo da tecnologia exige essa capacidade que nós devemos ter de promover uma renovação dentro do agro. E eu vejo que isso vocês estão fazendo aqui também, porque senão não tinha muita molecada aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Chico. Parabéns pela palestra. Nós vamos de imediato aí, devido ao andar do relógio, que não para, passar a palavra então para o Rodrigo. Te pedir, Rodrigo, para falar aí 10, 15 minutos no máximo, para a gente agilizar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, nosso palestrante Chico. Um prazer estar dividindo essa tarde contigo e aprendendo muito aqui. Presidente Alexandre, nosso gerente Roberto, nosso anfitrião, obrigado. Diretora Adriana Martin, enfim, todas as entidades representativas do setor, principalmente meus colegas do IRGA, né, diretor João, diretora Flávia está aqui, nosso ex-diretor técnico Ricardo, abraço, e o pessoal todo. Bom, quando o Alexandre nos colocou, né, esse assunto, né, para nós todos, a gente pensou lá dentro do IRGA, né, e lá a gente faz tudo muito junto, o que o IRGA, né, onde está inserido nesse contexto, na produção de alimentos no pós-pandemia. E muito do que trata a pós-pandemia, muito que a gente já tem feito, né, durante a história do Instituto. Então, para contextualizar, né, a demanda pós-pandemia, a produção de arroz no Estado, né, as emissões de gás de efeito estufa, o uso adequado da água, que vai nessa batida, né, de preocupação ambiental, e as contribuições do melhoramento genético. A lavoura
a lavoura do arroz no Rio Grande, ela está, né, preparada para enfrentar, né, essa demanda de consumo, né, de alimentos e de arroz, por tudo que ela já tem feito, né? Então a gente pode lembrar e olhar para trás, né? O Rio Grande do Sul passou de 3 mil quilos por hectare de produtividade média e hoje, né, batemos o ano passado essa marca histórica de 9 mil quilos, né? E como o Chico falou aqui anteriormente, com uma redução diária também aqui no Rio Grande do Sul bastante importante. Então isso mostra, né, que isso vem de tecnologia e vem de muito trabalho, né, dos nossos produtores no interior. O aumento também a rotação de soja, né? E quando a gente fala rotação com soja, isso o arroz hoje, né, o pessoal está entendendo, né, e já está sendo pesquisado dentro do Instituto, né, o arroz integrado como um sistema de produtivo, né, e não como uma monocultura. Então a gente trabalha, né, estuda a integração lavoura-pecuária, a soja, né, e a soja na várzea avançou nos últimos anos aí. Tomou um espaço bastante importante, né? A gente tem observado isso e também, né, mais por último, né, mas não menos importante, muito, né, porque entra na cadeia produtiva, né, da cadeia da proteína, que é o milho, né? E o milho demanda muita água e a gente, né, mesmo com essa seca, a gente olha no norte do estado, os problemas são maiores, mas a nossa estrutura, né, do arroz permite que a gente olhe para o milho, né, e desenvolva ele também na metade sul, nas áreas onde se produz arroz. Né? Então, 70% da produção do arroz é brasileira, né, o maior produtor do Mercosul. O excedente vai para exportação, como tem ido, e hoje, né, depois dessa reunião, a gente já fez uma reunião preliminar, né, Alexandre, com a Apex. Hoje, nossos amigos da Apex já estão aqui, a gente está olhando isso com muito cuidado dentro do IRGA, né, junto com a Federarroz, para a gente também abrir mercados, né, prospectar e abrir mercados e consolidá-los, né, para que a gente mantenha nesse fluxo da nossa produção para outros países, né, do mundo. Como eu falei, a lavoura de arroz está inserida em um sistema integrado de produção, que envolve a lavoura, o milho, né, a pecuária e a soja. Né? Temos estudado, né, bastante, e a nossa estação lá em Cachoeira do Sul, no Campané, a doutora Mara, hoje eu não a vi, mas sei que ela está por aí, e já visitamos. Foi um trabalho já bastante consolidado, né, na redução de gases, né, do efeito estufa, quando comparamos com a origem. Né, então, isso, né, vem nessa batida, né, Chico, que tu comentaste aqui, esse olhar, né, importante do IRGA para essa questão, né, da emissão de gás de efeito estufa. Também outra questão muito importante, né, que a gente tem pesquisado, e aqui os gráficos demonstram, né, como era na década de 70, atualmente, e qual é a nossa meta, né, na racionalização dos recursos hídricos. Né, o IRGA tem se dedicado muito a isso, e o produtor que está aqui sabe, né, como era lá atrás, e hoje como nós estamos, né, essa redução importante aí, nos metros cúbicos, né, por quilo de arroz produzido. Então, a gente tem conseguido, né, ao longo do tempo, ao longo da pesquisa, né, e entregando isso, né, através da extensão para os nossos produtores, melhorar e muito, né, o manejo, né, tornando ela muito mais racional, o manejo da água na lavoura irrigada. Também o melhoramento genético, né? A gente costuma dizer, né, que a gente tem uma grande cultivar, hoje é uma cultivar mais plantada no estado, né, 424 RI. E amanhã a gente vai lançar os dados e ela observou-se até um pequeno aumento na área dela esse ano, e ela é como se fosse um híbrido, né, só que não. Né, então ela tem um custo muito menor de implementação, e eu tenho certeza que essa cultivar do IRGA manteve muita gente, né, no negócio, nesses anos que a gente teve uma depreciação de preço muito grande. Então, essa capacidade produtiva, né, produzida lá em Cachoeirinha, que resultou no 424 RI, foi que permitiu muitos dos senhores que estão aqui sentados continuarem no negócio. Né? Então, a importância dessa pesquisa, né, do que é gerado lá no IRGA, né, e depois entregue para a produção. Além disso, né,
a gente se preocupa, né, no IRGA, de lançar cultivares, né, resistentes à doença, principalmente ao brusônio. Então, um dos filtros, né, da nossa pesquisa é exatamente esse, né? Nada se não é se nos estágios iniciais do desenvolvimento dos cultivares apresenta, né, a quebra de resistência à brusônio, essa cultivar é descartada, ela não segue em frente no programa de melhoramento. Isso, né, obviamente, impacta lá no fim nos resíduos, né, de agroquímicos, no caso fungicidas, né, e também, né, traz uma economia para os nossos produtores. Também se preocupa muito, né, com a qualidade do grão, isso é muito importante, né, porque a gente está inserido numa cadeia produtiva, né, e está aí a indústria. Então, nós precisamos fornecer, né, grãos de alta qualidade. Então, também isso, né, quando se desenvolve os cultivares, é importante saber, né, o percentual de grão inteiro, se não tem defeitos no grão, né, isso tem que olhar, né, não quero dizer da pesquisa, também é focado para todas essas questões que envolvem, né, onde o arroz está inserido. E a indústria, né, ela é que entrega para o consumidor, então a gente tem que ter isso sob perspectiva. Nós temos também o selo ambiental, né, a gente tem distribuído isso para os nossos produtores que observam as boas práticas de manejo na lavoura, né? Então, isso tem um critério, tem alguns parâmetros que são medidos, e isso, né, para o futuro, né, para a gente poder entregar qualidade para o consumidor. E também, né, pensando no mercado mundial, isso tem que ser um diferencial. A gente não pode correr o risco de sermos acusados de termos, né, um produto uma lavoura, né, que causa problemas de gases de efeito estufa, né? Também tem que ser produzido, né, mediante boas práticas, né, ambientais. Isso tem todo esse cuidado, isso é estudado, e a gente fornece esse selo e também toda essa assessoria. E obviamente, né, esse manejo, como foi falado anteriormente, a questão da irrigação. Então, de maneira bem rápida, né, para aproveitar o tempo e a gente abrir aqui espaço para depois a participação de todos, eu quero, de maneira geral, isso é só um panorama do que o IRGA faz e tem feito ao longo dessa história. Então, a gente se sente muito preparado, né, enquanto instituição, né, com essa organização que a gente está passando, né, com a qualidade dos nossos pesquisadores e dos nossos extensionistas, né, que criaram essa credibilidade junto à lavoura de quase 82 anos, a gente se sente preparado, né, e muito que a gente tem que avançar é o que a gente já tem feito, né, essa preocupação já vem é orgânica dentro do Instituto, né, de se preocupar com o futuro não só da lavoura, do arroz, né, e ele estando inserido num contexto de sistema produtivo. Me parece muito adequado o que o Chico falou, a gente talvez tenha que acelerar muito esses passos, né, porque senão os fatos acabam, né, as situações, as exigências da sociedade, né, e do mundo acabam nos atropelando. Então, que a gente sempre fique muito em mente, né, a nossa missão enquanto instituto, né, que é um patrimônio da lavoura gaúcha, mas é um patrimônio que é da lavoura, né, são os produtores que pagam a nossa conta, então a gente tem que devolver isso em serviço, em tecnologia, em extensão, né, para a gente procurar ter um produto sempre que atenda, né, às exigências da sociedade, como ela sim espera. Então, eu acho que rapidamente é isso. Já passo a palavra a todos e agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Por favor, então, a palavra está à disposição. Roberto Pedroso. Chico Graziano, nós temos algumas coisas em comum. Nos formamos engenheiro agrônomo na mesma universidade e somos do interior de São Paulo. O incomum é que eu não consegui, mesmo tendo uma esposa engenheira agrônoma, formar um filho engenheiro agrônomo. Os dois acham muito complicado, muito difícil essa vida no campo. Bom, gostaríamos inicialmente de agradecer o convite da FEDERARROZ para participar desse importante painel intitulado A Demanda Alimentar e o Arroz do Futuro, e parabenizar ao Dr. Chico Graziano pela brilhante exposição. Daqueles 10 requisitos básicos apresentados, nós trabalhamos nos 10 na Embrapa que é clima temperado. E
Por coincidência, eu vou falar de pelo menos 8 deles. Saúdo os debatedores Alexandre Velho e Rodrigo Machado. Aproveito para dar boa tarde a todos os presentes. Primeiramente, agradeço à equipe de grãos da Embrapa Clima Temperado, liderada pelo pesquisador Ariano Martins de Magalhães Júnior, pelos subsídios técnicos para essa apresentação. O arroz é um dos alimentos de melhor balanceamento nutricional para o ser humano, sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e de clima. Por isso, é considerado a cultura que apresenta maior potencial para combate da fome no mundo. Isso nós temos que levar em consideração. Bom, o arroz é o segundo cereal mais cultivado no planeta. Conforme exposto, a Ásia responde por 90% da produção, sendo o Brasil o maior produtor fora da Ásia. Nesse contexto, o Rio Grande do Sul responde por mais de 70% da produção e Santa Catarina por mais de 10%. Nesses dois estados, o cultivo do arroz é realizado sob o sistema irrigado com lâmina de água, sendo que esse sistema possibilita maior produtividade em relação ao do sequeiro, sendo também a forma de cultivo predominante no mundo. No Brasil, a presença do arroz remonta à época do descobrimento, mas já era consumido pelos indígenas, no caso, espécies nativas da América do Sul. O cultivo do arroz iniciou-se no Rio Grande do Sul em 1824, com a chegada dos colonos alemães a São Leopoldo. Mediante o uso de rodas de caçamba ou de bombas, surgiram as primeiras lavouras irrigadas às margens do Arroio Pelotas, em 1903. Por isso a importância de se realizar a abertura da colheita aqui nessa região. A gente lembra a história. Em poucas décadas, o Rio Grande do Sul tornou-se o maior produtor de arroz do Brasil. Nesse estado, o arroz é uma das culturas mais tecnificadas. Nos últimos anos, conforme demonstrado pelo colega Chico Graziano, importantes aumentos de produtividade ocorreram devido à adoção de cultivares semi-anãs e de tecnologias de manejo otimizadas, graças a trabalhos do IRGA e da Embrapa. E, atualmente, não apenas 3 ou 5 cultivares estão disponíveis, cultivares importadas como no início, mas dezenas de cultivares estão disponíveis para os nossos produtores. E, por isso, a média, conforme exposto, de produção, 9 toneladas por hectare, que nos coloca como uma das regiões de maior produtividade do mundo. Pode-se dividir a história da ourizicultura irrigada em antes e depois do estabelecimento formal da pesquisa agropecuária. O lado mais visível desse aporte de conhecimento pode ser percebido na questão do melhoramento genético. A Embrapa está presente no estado com a sua unidade Embrapa Clima Temperado, a nossa, aqui, com base em Pelotas e Capão do Leão. O Mandato Nacional de Pesquisa em Arroz está na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, próximo das regiões produtoras de arroz irrigado tropical e de terras altas. Ambas unidades, Embrapa Clima Temperado e a Embrapa Arroz e Feijão, têm feito esforços para que suas pesquisas otimizem nacionalmente essa cadeia produtiva. Paralelamente, os produtores têm buscado emprego racional e integrado de técnicas de manejo relacionadas à planta, ao solo e ao clima, visando a otimização do uso de insumos e a diversificação dos sistemas de produção, no sentido
de utilização sustentável desse agroecossistema. Também é crescente a adoção de atitudes que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental, conforme mencionado, Chico Graziano, por meio da redução do uso de água na lavoura, como citado pelo IRGA, recurso água esse considerado como sensível, finito, vulnerável e estratégico. Com mais de 100 anos de implantação, a lavoura de arroz irrigada no Rio Grande do Sul tornou-se uma das mais estáveis e consolidadas do Brasil. Pode-se dizer que a mentalidade e o nível de atualização dos ourizicultores é diferenciada, o que tem contribuído para torná-los cada vez mais não apenas produtores de grãos, mas verdadeiros empresários rurais. Estamos aqui diante de verdadeiros empresários rurais. A rentabilidade é o grande desafio dos produtores, que enfrentam custos de produção muito elevados sem a devida correspondência nos preços de mercado. Essa rentabilidade apresentada nesses últimos 3 anos não refletem a realidade dos últimos 15. Nos últimos anos, o arroz perdeu em termos de área cultivada, mas registrou salto de produtividade. No novo sistema produtivo, surgem opções por alternativas mais rentáveis, como a soja. Ressalta-se que a falta de rotação de culturas limita a intensificação sustentável do arroz e reduz a prosperidade regional. E nós, na Embrapa, nós temos que focar como centro ecorregional na prosperidade regional. Utilizar eficientemente os mais de 2,5 milhões de hectares de terras baixas excedentes no Rio Grande do Sul, que são a grande fronteira agrícola hoje nacional, tem sido um imenso desafio. Idealmente, almeja-se um modelo produtivo com menor risco e com diversificação, que permita usar os solos hidromórficos, tanto no verão quanto no inverno, seja de fácil implantação e que traga benefícios ambientais e econômicos. Montar esse sistema de produção envolve o planejamento de um modelo adaptado à condição regional, mas que, simultaneamente, permita a adoção de técnicas tais como plantio direto, rotação de culturas e integração lavoura-pecuária, elementos associados à sustentabilidade, mas de presença ainda limitada nas terras baixas, mas somos felizes em dizer que todos nós estamos partindo para esse sistema. Somado a esses fatores, problemas de manejo, limitações no uso de recursos naturais, além da necessidade de ajustes fitotécnicos. Sistemas de produção mais eficientes, menos dependentes de insumos químicos e que proporcionem melhor aproveitamento da capacidade produtiva das cultivares, respaldados por estudos sobre impactos econômicos, ambientais e sociais, poderão alavancar a sustentabilidade da produção orizícola. Esse é o futuro que nós estamos buscando. Importante ressaltar que há 6 anos a cadeia orizícola já dispõe de um protocolo para adesão de forma não compulsória, com requisitos para rastreabilidade e certificação para operacionalização da produção integrada de arroz no Brasil, acreditada no Inmetro e com laboratórios de resíduos de defensivos credenciados no MAPA. Temos o selo Brasil Certificado, que é o reconhecimento oficial da agricultura sustentável. Trabalho esse coordenado pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura. Na Embrapa também estão em andamento estudos avançados sobre fixação biológica de nitrogênio em arroz e sobre mitigação de emissões de gases de efeito estufa em cultivos em terras baixas. O uso de cultivares resistentes, principalmente às principais doenças do arroz, como a brusone, também se apresenta como uma forma de aumentar a rentabilidade da lavoura, reduzindo aplicações de fungicidas e minimizando os impactos ambientais.
Além dos avanços nos caracteres de produtividade e qualidade dos grãos, a introdução de genes de resistência a herbicidas nas cultivares foi uma importante contribuição do melhoramento genético para a lavoura de arroz, permitindo controlar o arroz vermelho, que tem sido a principal invasora da cultura. Para os próximos anos, os maiores desafios serão quebrar os patamares de produtividade e manter o padrão de qualidade premium do arroz, onde as exigências serão cada vez maiores pelos consumidores. Deve-se atentar para cultivares com maior valor agregado, com propriedades nutracêuticas e isentas de contaminantes. Deverão ser selecionadas cultivares mais eficientes quanto ao uso dos recursos naturais e menos dependentes de insumos importados. Ninguém mais aguenta o preço dos insumos, trazendo sustentabilidade econômica, ambiental e social. Mas todo esse elevado padrão tecnológico desenvolvido pela pesquisa brasileira, através da Embrapa, do IRGA, da EPAGRE, das universidades, não têm sido capazes para minimizar os efeitos nocivos do custo Brasil. Temos que trabalhar esse custo Brasil. Em termos de países concorrentes, temos o maior custo de produção comparado com o Paraguai, Argentina e Uruguai. Além dessa limitação, temos a legislação ambiental mais rigorosa do que esses países concorrentes. Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que a cultura do arroz é importantíssima para a segurança alimentar do Brasil e do planeta, que é possível, sim, produzir com sustentabilidade econômica e ambiental e que a Embrapa está à disposição para colaborar com essa relevante cadeia produtiva. Obrigado. Lembramos também que todos aqueles que nos acompanham via internet podem também mandar seus questionamentos pelo chat. Queria dizer a vocês que este título, Chico, ele foi muito pensado, e nota que nós não falamos no arroz pós-pandemia, nós falamos na produção de alimentos. Existe uma consciência muito grande de que não tem, este é o caminho sem volta, e tu vem aqui e nos afirma na mesma direção da rotação de culturas e intensificação do sistema de produção. Então, isso, claro, para enfrentar novos patamares de custos, principalmente, e, consequentemente, novos desafios para o agricultor. Aqui uma foto da propriedade, o trabalho que a gente faz exatamente nesta linha que foi comentada aqui por todos, mencionaram, o Rodrigo falou nisso, o Pedroso e o Chico Graziano. Então, esta integração dos sistemas, e notem a água no meio da soja. Nós temos que buscar estabilidade produtiva, e, para isso, nós temos que experimentar de acordo com as características da nossa propriedade, porque não existe uma receita, o que existe são tecnologias de irrigação, pode ser pivô, pode ser canhão, ou pela própria inundação, que nos trazem, então, mais segurança e uma estabilidade produtiva, que é o que nós buscamos. Próximo. Isso também, para isso também é muito importante a sistematização e suavização de solo. Vejam que a lavoura de soja está ao lado da lavoura de arroz, cada vez mais. Então, um sistema, um ping-pong, como nós falamos, alterando ano a ano um lado arroz e um lado soja. Com isso, a gente traz uma irrigação eficiente. Foi falado aqui do uso da água. Então, antecipar a entrada d'água, padronização da lâmina de água, redução no número de taipas, controle de plantas e viabilização, consequentemente, do plantio direto. Entrada d'água, um teste feito na fazenda, da produtividade em função da entrada em V2, V3 e V4, o melhor número mostrando aí em V3.
e nós estamos em outro patamar, um novo patamar de produtividade, uma nova tecnologia cada vez maior presente aí na lavoura, informação, um número cada vez maior de informações, um novo patamar de preços, mas um novo patamar de custos. E isso é preocupante e nós temos que atuar rápido com relação a isso. Aqui um gráfico do SESB mostrando aí os fatores de produtividade, mostrando que 50% depende do clima, 23% do solo, 13% da planta e 14% do manejo. Vejam a dependência que nós temos com relação ao clima e o quanto ele define a produtividade. Aqui, cada vez menor o número de restevas, mas se plantar restevas, nós temos que tomar algumas atitudes, consumir a palha, dessecar, colar a palha no chão, semear trevo persa, de preferência, adubação fosfatada, não plantar na primeira janela e, sem trevo, mais ureia no seco. A lacuna de produtividade aqui na metade sul, mostrando ali o potencial limitado por manejo de 1,3 toneladas. Já quando nós falamos por déficit hídrico, chega a 3 toneladas. O número fala por si. Escarificação mais próximo do plantio possível. E aqui está o efeito do escarificador e o efeito da grade. Vejam os senhores, após uma chuva, o quanto este solo absorveu a água, enquanto no preparo tradicional está lá as lagoas. Soja direto, primeiro ano, na Zona Sul. Caminhos para o plantio direto na várzea. Sistematização e suavização, colheita no seco, distribuição de palha, desmanchar taipas, implantar cobertura e descompactar. Cobertura de solo. Cobertura de solo é fundamental no sistema produtivo. Então, todos os anos se faz vários testes aí, através da empresa de consultoria, que nos dá consultoria, a gente faz vários testes, testando, então, várias densidades de semeadura, uma cultura com outra, o que se adapta melhor, enfim, testando no local, porque cada região tem as suas características, então eu preciso observar as características da minha região para tomar as decisões da cobertura de inverno. E eu escutei de um professor, e gostei muito da frase, ele dizendo que o solo não pode ver o sol. Nós temos que necessariamente ocupar esse espaço para não dar chance para ervas daninhas e, consequentemente, uma exigência, né, Chico, de um uso cada vez maior aí de controle químico. Então, na linha do que tu falaste, eu penso que a cobertura vegetal, inclusive, deve ser olhada a questão da adubação desta cobertura de inverno e o quanto esta adubação pode ser diminuída na lavoura de verão. Talvez, em função ainda mais do aumento de custos, nós temos que tentar quantificar isso junto aos nossos agrônomos para tentar fazer uma racionalização maior da nossa adubação. Aqui, não é porque está aqui do nosso lado, junto conosco, mas eu penso que é um equipamento eficiente que nos ajuda muito a trazer uma drenagem complementar e aumentar o fluxo hídrico das áreas planas, principalmente, minimiza a microlagoa e a agilidade na drenagem. E os desafios da microdrenagem estão aí, vejam as lagoas e depois o furo na lavoura. E aqui a foto da cobertura vegetal esse ano. Então, o consórcio cada vez maior aí do azevém com trevo persa, também a aveia, aumentando o uso da aveia no sistema, pela sua capacidade
de ter uma raiz maior e proporcionar uma maior absorção de água no solo. E aqui está a bota, mostrando aí o tamanho dessa pastagem e a lavoura de carne que nós temos no inverno. Consequência, são bichos precoces, produção cada vez maior de carne com a pecuária, fundamental no sistema. Já, Chico, na área de várzea, na região central, o trigo de dupla finalidade em áreas de arroz, isso aqui é lá em Agudo, região central, também sendo testado aí no sistema de produção. E os desafios são semear na melhor época, manejar plantas daninhas, semear cultivares mais produtivas e estáveis, melhorar a adubação, melhorar a irrigação, foi muito falado aqui, investir em pessoas, transferência efetiva de tecnologia, uma ação integrada e manejar os sistemas de produção. E para onde é que nós vamos, né? Vejam esta foto aqui, na região do litoral. Isto aqui é lá em casa, o ano passado. Colheita de soja e plantio do azevém ao mesmo tempo. Essa foto, normalmente, a gente via, né, Pedroso, nas fotos do Centro-Oeste. Não é normal isso aqui, mas no novo normal tem que ser. Na minha visão, nós temos que nos desafiar, nós temos que buscar alternativas. Vejam vocês que lá no fundo está a lagoa, isso aqui é região plana, mas é uma área que é muito trabalhada em termos de a questão hídrica, então, com macro drenagem, a área é pensada de fora para dentro, e eu gosto de usar uma frase, Chico, que eu digo que a propriedade é que tem que se adaptar à soja, não é a soja que tem que se adaptar à propriedade. Então, para isso, a gente investe muito todos os anos em macro drenagem, além, obviamente, da micro, porque este novo normal exige isto. E aqui está um resumo de tudo, o arroz, lado da soja, a pecuária, o milho, a tecnologia, a informação, enfim, neste novo período que nós estamos entrando aí, de desafios, o arroz certamente vai passar por isso aqui. E eu queria, para finalizar, deixar um recado aqui para vocês, que eu acredito muito que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, eu digo a vocês que um dos segredos também que eu acredito que eu aprendi na vida, que para nós termos sucesso, se chama humildade. Humildade de querer aprender, humildade de olhar o que o nosso vizinho está fazendo, humildade de buscar conhecer cada vez mais. Eu tive um exemplo, um ensinamento, na verdade, Chico, de vida da minha avó, que me lembro agora, com 93 anos, a avó um dia, fui almoçar com ela, ela me disse, meu neto, eu aprendi uma coisa nova. Quando ela me disse isso, com 93 anos, eu pensei, mas quem sou eu para achar que eu sei alguma coisa? Ela durou 103 anos, é a origem lá da propriedade da família. Os meus avós plantam arroz desde 1940. Então, são 80 anos produzindo arroz. Eu estou na cultura há 35 anos e na lavoura de soja há 10 anos. Então, quero dizer a vocês, já finalizando, para não me alongar, que eu tenho orgulho de defender a causa arrozeira e nós vamos cada vez mais unidos aí com as entidades, com o IRGA e com a Embrapa, buscar as soluções que a lavoura está pedindo. Muito obrigado. Já faço daqui uma pergunta para o Chico. Chico, sendo o arroz um grão de panela e não um fast food, qual seria a estratégia para o aumento do consumo de arroz? A pergunta é de $1 milhão, né? Aí é que é o X da questão, né? Como é que a gente convence a cadeia produtiva de que
precisa oferecer aos novos consumidores novos produtos à base de arroz, né? Esse aqui é o X da questão. Né? Isso precisa de integração na cadeia produtiva. E é um dos grandes desafios, né? Não adianta a gente querer produzir e vender aquilo que os outros não querem comprar. Ou, pensando do outro lado, né? Vamos encontrar formas de fazer eles comprarem o que nós temos, né? Fazer exatamente esses investimentos em inteligência e encontrar o arroz do futuro, né? Obrigado, Chico. Bom, não tendo mais perguntas, então eu vou, por favor. Focar no mercado. Exigir mais estabilidade e certificação. Quem é que escolhe a certificadora? O produtor ou o consumidor? Quem escolhe a certificadora é o produtor. Tem que ser o produtor. E se escolher uma certificadora de mercado, vai se dar melhor ainda. Há uma discussão muito grande no mercado de certificação de qual seria o papel do poder público, né? O poder público tem tentado desenvolver protocolos para fazer certificação. Em Minas Gerais fazem isso, aqui mesmo pouco foi falado disso, no próprio IRGA, a Embrapa, mas a certificação é um jogo de mercado. E o mundo inteiro está sendo certificado tudo, né? Com vários protocolos, desde o Rainforest, até o orgânico, até o Global Gap e até certificações que são feitas pelas empresas. A Nestlé certifica o leite que ela compra, né? A batata comprada lá pela... também é. Então, esses são os novos requisitos. Você tem que cumprir protocolos de certificação. É uma dureza, viu? Mas é o caminho. Obrigado, Chico. Pessoal, estamos dentro do horário, então eu vou agradecer ao Pedroso, agradecer ao Rodrigo, agradecer ao Chico e desejar a ele uma ótima viagem, entregar uma pequena lembrança a vocês. E pode ficar à vontade. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês fora do protocolo aqui. Eu juro por Deus que eu não conhecia esse moço aqui, e do IRGA sabia pouca coisa, a Embrapa eu conheço um pouco mais, o Alexandre eu conheci outro dia. E eu estou muito satisfeito, Alexandre, porque todos nós falamos a mesma coisa. Então, a minha experiência e as lições de humildade que já tomei na vida também, você deu mais uma aqui, né? Na verdade, nós sabemos o que fazer. E nós temos aqui, talvez, está faltando uma crença de que é isso mesmo, nós estamos no caminho certo. Então, a tua palavra aqui, para mim, eu queria ter umas 10 Federarroz dessa daí espalhada pelo Brasil. Viu? Parabéns. Parabéns. Nossos agradecimentos a Chico Graziano, Alexandre Velho, Rodrigo Machado e Roberto Pedroso de Oliveira por suas excelentes participações neste primeiro painel que abriu os trabalhos oficiais da colheita do arroz. Nós faremos agora um intervalo de 20 minutos, retornaremos às 16h10 para a continuidade da nossa programação com a palestra que traz o tema Cenários e Perspectivas da Área Econômica, com o doutor em Economia, Fábio Pesavento. Até logo.